Hello everyone and welcome to Prime English PR. I'm Eddie. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma de nossas aulas e hoje será a nossa última aula sobre Present Perfect. Mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, indique para um amigo, para uma amiga, ative as notificações e deixe o seu like. Produção, solta a vinheta. Continuando então com a nossa aula de Present Perfect, hoje nós vamos falar sobre yet, since and for. São as últimas palavrinhas aqui que nós vamos tratar com o Present Perfect, ok? Bem, então vamos lá, vamos comparar aqui um pouquinho a questão do yet, primeiramente, ok? Yet é a palavrinha que nós vamos usar em frases negativas e interrogativas. E qual a função do seu uso? É exatamente para saber se alguém já fez uma determinada ação até agora ou se uma determinada ação já aconteceu. Vejamos dois exemplos, olha só. Has she done her homework yet? Então eu quero saber se ela já fez a sua lição de casa. No caso, a lição de casa dela, ok? Um outro exemplo. I have bought a book, but I haven't started reading it yet. Ou seja, eu comprei o livro, ok? Mas eu ainda não comecei a minha leitura, não iniciei a leitura do capítulo do livro, enfim. Então percebam só, aqui eu tenho a minha frase interrogativa, ok? E aqui a frase negativa. Esses são os dois usos que eu faço com a palavra yet. Agora nós temos o for e o since. Aqui nesse ponto, pessoal, quando os alunos falam, Eri, quando eu uso o present perfect, eu estou falando de uma ação que teve um início lá no passado e tem uma continuidade no presente? Aqui sim, usando o for e o since, que é o que aparece. O for e since também dialoga. Na realidade, ele pertence ao present perfect continuous, né? I have been studying English for 5 years. I have been studying English since 2016, ok? Mas tanto o present perfect continuous quanto o present perfect, com essas estruturas aqui, usando o for e o since, eles têm o mesmo significado, mesmo sendo estruturas diferentes, tá? Então, olha só que interessante. Bom, eu vou colocar primeiro aqui o exemplo, tá? Aqui, na realidade, é uma situação. Olha só, I started studying English in 2011 and I'm still studying it. Então, eu quero dizer que eu comecei a estudar inglês em 2011 e continuo estudando até o momento presente, tá? Então, eu coloquei essa data aqui exatamente para dar uma base para a gente usar o for e o since. Então, vamos lá. Olha só que interessante. I have studied English for 10 years. Então, eu comecei lá em 2011 até 2021, 10 anos. Então, o for, ele vai ser responsável para me dar esse período de tempo que essa ação perdura, né? Ela começou lá atrás, em 2011, e vem até agora, em 2021, e continua acontecendo. Ou seja, eu continuo a estudar inglês, tá bom? Então, o for está aqui para explicar esse período de tempo. Já ele vai aparecer em cima para até ficar um pouquinho melhor para vocês, ficar mais claro. E o segundo aqui, I have studied English since 2011. Então, nós temos as duas situações, as duas formas para explicar a mesma situação. Ou seja, eu tenho o for para explicar o período de tempo e o since, que é a origem, quando começou, né? Então, o que acontece? Eu tenho um for, eu usei aqui years, então eu poderia usar months, poderia usar weeks, days, né? Exatamente para explicar esse período de tempo aqui. Eu uso o since, então, para falar quando iniciou essa ação, tá? Que mais? Então, é isso. Então, já podemos ir para a nossa prática aqui. Let's practice, ok? Então, precisamos montar uma frase usando o yet. Você disse que eu posso usar o yet tanto numa frase interrogativa ou negativa. Sim, aqui eu decidi fazer uma pergunta, era para ter colocado o question mark ali. Produção, question mark, por favor. Thank you. Então vamos lá, olha só. Has Sarah left yet? Ou seja, eu quero saber se a Sarah já saiu, se ela já foi para algum lugar, né? A Sarah já saiu, ela já foi, tá? Nesse sentido, eu poderia colocar
também na forma negativa, Sarah hasn't left yet. E mais uma vez, lembrando, né, para vocês não se esquecerem de usar a terceira coluninha da lista de verbos, tá? Com o present perfect. Próximo exemplo. You make your bed. Olha só. E vamos usar o quê? O yet, tá bom? Então vamos lá. Como é que fica a pergunta? Have you made your bed yet? Foi assim que você colocou, então tá certinho. Have you made your bed yet? Ou seja, você já arrumou a sua cama? Have you made your bed yet? Next one. She worked as a dentist 5 years. E aí nós vamos usar o for, tá? Então, como é que fica a frase? Vamos pegar aqui. She, aí tem o has, que é da fórmula. She has worked as a dentist for 5 years. Olha só que interessante. She has worked as a dentist for 5 years. Alright? Ou, se usarmos o since, como é que ficaria aqui então? She has worked as a dentist since 2016. Ok? Seria o período aí de 5 anos. Pessoal, o próximo exemplo, assim, nós vamos usar o since nesta sentença, nesse exemplo. Então, Sally, como que fica? Has lived here since 2006. Ah, importante a pronúncia. Since, tá? Não vai falar since, não. Since, tudo bem? Aqui a resposta. Sally has lived here since 2006. Ed, poderia usar o for também, mudando um pouquinho na frase? Sim, ficaria Sally has lived here for... Aí tem que fazer a continha, né? De 2006 até agora, que seriam o quê? 15 anos, né? So, Sarah has lived here for 15 years. Ok? Mais um? Acho que esse é o último. I find my cell phone. Ok? Eu ainda não encontrei o meu celular. É isso que você quer dizer aqui, tá? Então, vamos aplicar na fórmula aqui, ó. I haven't found my cell phone yet. Ok? Que eu ainda não encontrei. Ok? Ah, muito interessante. Quando você usa o yet na frase negativa, ele vem com a ideia de ainda. I haven't finished my homework yet. Que eu ainda não terminei a minha lição. I haven't spoken to my parents yet. Eu ainda não conversei com os meus pais, né? E quando você faz a pergunta usando yet, have you cleaned your bedroom yet? Você já limpou o seu quarto? Olha só como é que muda, né? O significado em si. Ok? Okay, everyone, so this is it for today. Thank you so much for coming. Thank you so much for watching this video. Hope you guys have enjoyed it. I'm Eddie, and this is your Prime English BR. Bye!